Olá, e aí? Como vocês estão? Estão todos tranquilos? Dada a nossa terceira aula, vamos para a correção das questões. Primeira questão, prova de 2019, juiz substituto. Doutrinariamente, a regra matriz de incidência tributária pode ser dividida nos seus aspectos antecedentes, que define a hipótese de incidência, e na obrigação decorrente, que são os aspectos ligados às consequências da norma. Segundo a doutrina majoritária, os critérios que integram a parte da hipótese da regra matriz de incidência tributária incluem os aspectos: letra A, material, espacial e temporal; letra B, pessoal, material e quantitativo; letra C, temporal, quantitativo e qualitativo; e letra D, qualitativo, pessoal e espacial. Bem, nós não falamos do aspecto qualitativo, né? Não existe esse aspecto na regra matriz de incidência tributária, na RMIT. Portanto, a letra C e D já estariam excluídas do nosso raciocínio. Restou a letra A e B. Bem, aqui está falando dos aspectos antecedentes, né? Lembra na aula que eu fiz aquele processo lá para vocês fixarem? Faz de conta que são aspectos antecedentes, né? Tem T de temporal, E de espacial e M de material. Portanto, a resposta correta aí é a letra A. Vamos para a segunda questão, prova mais recente, 2021, né? Procurador de Estado. Em matéria tributária, a instituição e a majoração de tributos estão sob reserva legal. Pode-se dizer que a regra matriz de incidência tributária ou regra tributária impositiva pode ser subdividida em um antecedente e um consequente normativos. O antecedente abarca os aspectos material, espacial e temporal, enquanto o consequente traz os aspectos pessoal e quantitativos. É correto afirmar que: letra A, o aspecto subjetivo, no que diz respeito ao polo ativo, sempre corresponde ao ente político instituidor do tributo, não havendo espaço para que a lei delegue validamente essa condição de sujeito ativo a outra pessoa, ainda que de direito público. Bem, essa questão, essa letra, né, ela não é a resposta da questão, ou seja, a letra A está errada. Por quê? Porque pode sim haver uma delegação, tá? Para um sujeito ativo de direito público, certo? Então, a entidade instituidora do tributo, nós vamos ver lá pela capacidade tributária, pode passar, tá, essa delegação de arrecadar, de fiscalizar, para outro ente, desde que seja uma pessoa jurídica de direito público. E aqui está dizendo que não pode, ainda que seja de direito público, né? Então, essa previsão aí, dessa delegação, está lá no artigo 7º do Código Tributário Nacional. Depois vocês deem uma lida. Vamos para a letra B. O aspecto quantitativo é sempre representado por uma base de cálculo à qual é associada uma alíquota, não podendo ser um valor fixo. Bem, essa letra também está errada, porque ele falou aqui que o aspecto quantitativo é sempre representado por uma base de cálculo, tá certo? Tudo bem, até aí ok. A qual é associada a uma alíquota. Também, até aí ok, porque o aspecto quantitativo, lembre-se lá, né, do consequente da RMIT, é a base de cálculo e a alíquota. Mas nós estudamos lá que a alíquota, ela pode ter sim um valor fixo, né? A alíquota ad rem ou específica. Portanto, por conta desse finalzinho aí, a letra B está errada. Letra C. O aspecto temporal nos tributos com fato gerador continuado pode ser definido por lei de modo que se considere ocorrido fato gerador no primeiro dia de cada ano, situação comum nos estados e nos municípios em matéria de imposto sobre a propriedade de veículos automotores e de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Perfeito, né? O enunciado aqui da letra C está perfeito. Essa é a resposta para a questão, a resposta correta para a questão número 2, né? Nós falamos lá
inclusive demos o exemplo na aula dos tributos com fato gerador continuado, né? Ou seja, ele se a propriedade, esse fato gerador, ele se protrai no tempo, né? Você não deixa de ser proprietário da sua moto ou da sua casa no dia 30 de março. Não, você é no dia 1º, no dia 30 de março, em dezembro, né? Por uma ficção jurídica, se colocou um dia, né, escolhido, geralmente, dia 1º de janeiro, para que ocorra aquele fato gerador, né? E o exemplo mais forte que nós temos aí é IPVA, IPTU, ITR, os tributos sobre a propriedade, tá bom? Prosseguindo nas letras, nós vamos aqui à letra D. Apenas o aspecto material da hipótese de incidência é que precisa ser definido por lei, porquanto os demais aspectos podem ser dele deduzidos, ou, no caso do aspecto quantitativo, definido por ato normativo infralegal, desde que fiquem aquém do patamar confiscatório. Bem, essa resposta está errada porque os aspectos, tá, da regra matriz de intercidência, em regra, todas são definidas por lei, tá? Nós vamos ver lá quando estudarmos sobre o princípio da legalidade que um dos aspectos um dos aspectos quantitativos, que é a alíquota, terá algumas exceções, mas não podemos dizer que o aspecto material da hipótese de incidência é que precisa ser definido por lei e os demais não. Não, todos eles devem atender o critério da lei. Portanto, essa questão está errada. Essa letra. Letra E. O aspecto espacial frequentemente está implícito na lei instituidora do tributo, presumindo-se tanto para os tributos da União quanto para os tributos dos estados e dos municípios. A extraterritorialidade, de modo que, salvo disposição em contrário, alcançam fatos geradores ocorridos inclusive no exterior, desde que praticado por brasileiros domiciliados no Brasil. Bem, apesar de extensa essa letra, está errada, né? Porque não podemos falar da adoção dos critérios e dos aspectos espacial, material ou pessoal da RMIT está implícita na lei, não tem de estar de forma expressa, dizendo ali quais são esses aspectos instituidores do tributo, ok? Então, vamos agora para a terceira questão de 2019, Procurador de Justiça do Rio Grande do Norte. Acerca do lançamento na Constituição do Crédito Tributário, assine a opção correta. Letra A. O lançamento se torna eficaz, via de regra, com a notificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Bem, já achamos de cara a letra correta dessa questão, a letra A. Lembre-se que o lançamento ele é uma formalização, né, documental da obrigação tributária. No momento que você efetua o crédito tributário, você se vincula diretamente à obrigação, mas a obrigação ela não tem liquidez. Lembre-se do que nós falamos na aula, tá? A obrigação está para o dever, assim como o lançamento está para a exigibilidade. E para se exigir, eu preciso notificar o sujeito passivo da obrigação, né? Então eu notifico ele para ele tomar ciência e daí ele pagar ou ele impugnar, correto? Então a letra A está perfeita. Letra B. O lançamento é atividade administrativa vinculada e discricionária. Opa, se não tivesse esse finalzinho aí estaria perfeito, né? Se tivesse assim, o lançamento é atividade administrativa vinculada e obrigatória, e obrigatório, né? Estaria correto, mas não é discricionário, né? É obrigatório o lançamento, sob pena de o agente administrativo responder administrativamente, criminalmente e até civilmente, tá bom? Letra C. O lançamento é regido por lei vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação, mesmo que outra lei posterior imponha penalidade menos severa ao fato. Bem, por conta de informar que o lançamento vai ser regido na data da ocorrência do fato gerador, mesmo que tenha uma penalidade menos severa, está errado por conta disso, tá certo? Essa letra. Quando se trata de penalidade ou multa, nós não aplicaremos a lei
vigente no fato gerador, e sim a penalidade menos gravosa ao contribuinte, certo? Aquela que vai doer menos no bolso do contribuinte. Então, por conta disso, a letra C está errada. Letra D. A alteração de critério jurídico adotado pelo fisco autoriza a revisão de lançamento já realizado. Bem, essa questão está errada, né, pelo artigo 146, vocês depois dêem uma olhada lá no CTN. Quando se altera o critério jurídico, né, não há que se falar mais de revisão de lançamento. Houve um erro no critério para aquele sujeito passivo, tá? Naquele lançamento não se pode ser mais revisto, aquele lançamento não se pode mais ser revisto, só outros lançamentos ou para outros sujeitos passivos, lá, tá ok? Tá lá no artigo 146 do CTN. Letra E. A modalidade é, via de regra, a do lançamento direto, no caso dos contribuintes do ICMS. Bem, apesar de nós falarmos logo no início como tratamos do lançamento na aula, de que quem vai determinar isso é a lei, em regra, o ICMS é um imposto que tem um lançamento na modalidade por homologação e não direto. Portanto, né, demos até esse exemplo na aula, então essa letra E está errada. Vamos para a quarta questão. Uma prova de 2012, né, do Tribunal de Justiça do Acre. Em direito tributário, há mais de um tipo de lançamento. O Código Tributário disciplina o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Sobre tais espécies de lançamento, é correto afirmar que: letra A. O lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, sujeitando-se à fiscalização posterior, quando o fisco, concordando com a apuração e o pagamento realizado pelo sujeito passivo, expressamente o homologa, sem prejuízo da homologação tácita por decurso do tempo. Bem, essa resposta correta está perfeito conforme o artigo 150 do nosso CTN, né? Então, é o que diz lá a cabeça do 150. Vamos à próxima letra, letra B. O lançamento por declaração ocorre quanto aos tributos em que, além da obrigação de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, o sujeito passivo ainda tem de prestar declaração ao fisco para subsidiar posterior fiscalização quanto à suficiência do pagamento efetuado. Bem, a letra B está errada porque logo no início fala o seguinte: além da obrigação de antecipar o pagamento. Então, quando nós falamos em antecipação do pagamento, sempre será o lançamento por homologação. Aquele que você declara, você antecipa o pagamento e aguarda o checklist do fisco, né, a conferência do fisco. Então, por conta disso, a letra B está errada, porque no lançamento por declaração não há antecipação de lançamento, apenas a informação, o envio da declaração. Letra C. O lançamento de ofício é realizado, em regra, pela própria administração. Até aí, tudo tranquilo, né? Mas também pode ser realizado pelo contribuinte, quando a legislação determine que antecipe o pagamento de tributo. Opa! O lançamento de ofício sempre vai ser feito pela administração, né? E também não há antecipação do pagamento no lançamento de ofício. Repito mais uma vez, antecipação do pagamento é só no caso de lançamento por homologação. Letra D. O lançamento de ofício ocorre exclusivamente quanto aos tributos para os quais a lei determina ao sujeito ativo que tome a iniciativa de verificar a ocorrência do fato gerador, identificar a matéria tributável, calcular o montante devido e notificar o sujeito passivo para pagar, não tendo aplicação supletiva da falta ou da falha de outras modalidades de lançamento. Opa, tá errado por conta aí, coloca no final, né, que não há aplicação supletiva. E no início também, no início ele fala, o lançamento de ofício ocorre exclusivamente quanto aos tributos para os quais a lei determine. Não exclusivamente. Lembre-se que na aula eu falei que para qualquer situação é cabível o lançamento de ofício, né? Então, por exemplo,
O ITCD. O ITCD ele pode ser feito por declaração, pode ser feito por homologação, como nós explicamos na aula, né? Mas se houver alguma falha ou falta nessa declaração, ou até no pagamento, o fisco vai fazer o lançamento de ofício, né? Ele cabe em qualquer lugar o lançamento de ofício. Por conta disso, essa letra D está errada. Vamos para a próxima questão, questão de número 5, tá? Um concurso de 2014, auditor fiscal de tributos municipais de Florianópolis, Santa Catarina, não é isso? Vamos lá. Questão número 5. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que indica o tipo de lançamento que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, constitui o crédito tributário. Bem, isso aqui está muito tranquilo, né? Porque aqui ele está falando que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento. Então, quando você antecipa o pagamento, você está diante de um lançamento por homologação, certo? Que é a nossa última opção. Aí, a letra E. Perceba que tem aqui na letra, deixa-me ver aqui, na letra D, lançamento por arbitragem. Nós não falamos de arbitragem, não existe esse tipo de lançamento. Também tem o lançamento antecipado na letra B. Também não é isso que o CTN traz. Então, portanto, a letra correta é a letra E, lançamento por homologação. Vamos para a próxima questão, questão do número 6, 2019, delegado de polícia do Pará. Lançamento é o procedimento administrativo vinculado em que o agente fiscal constitui o crédito tributário, apontando o fato gerador, identificando o sujeito passivo, o montante do tributo e, se é o caso, de imposição de penalidade. No que se refere ao instituto do lançamento tributário, assinale a opção correta. Letra A. A penalidade a que se refere o instituto do lançamento é de natureza penal. Opa! Não é de natureza penal, é de natureza administrativa, tá? Então, a penalidade no direito tributário é multa, e multa é administrativa aqui no direito tributário, tá? Toda vez que eu pensar em penalidade, penalizar o contribuinte, o direito tributário vai lhe impor uma multa, tá? Ok? Beleza? Letra B. Portanto, a letra A está errada, né? Letra B. O ato administrativo denominado de lançamento é vinculado para o agente da administração tributária. Opa, perfeito, né? Perfeito. Tanto no artigo 3º, no finalzinho dele, que fala que o tributo é uma atividade administrativa plenamente vinculada, quanto lá no 142, que diz que compete privativamente ao agente, né, do fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e diz também que essa atividade é plenamente vinculada, tá bom? Então, correta a letra B. Letra C. O lançamento é ato administrativo fiscal meramente declaratório. Opa! Lembre-se lá da aula que nós falamos lá, que o lançamento, ele é declaratório da obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário. Como ele está falando que o lançamento é ato administrativo fiscal meramente declaratório, então essa letra C está errada. Lembre-se sempre, para título de prova, tá? Seguir o artigo 142, tá? Lá no 142 está dizendo que o lançamento ele tem um caráter misto, tá? Por que misto? O 142 nos leva a crer que o lançamento tem um caráter misto, porque ele vai ser declaratório da obrigação tributária, mais uma vez falando, e constitutivo do crédito tributário. Então a letra C está errada, não é meramente declaratório, ele é declaratório da obrigação, mas ele também é constitutivo do crédito tributário. Letra D. Poderá ser designado qualquer servidor público de categoria estranha aos quadros do órgão arrecadador para efetuar o lançamento. É errada a letra, porque compete privativamente à autoridade fiscal, né, constituir. Ele não pode delegar, tá, a pessoas que não façam parte da fiscalização. Vamos
partir agora para a próxima questão, questão de número 7, 2019, auditor fiscal de tributos municipais da Prefeitura de Guarabira, Paraíba. Conforme o modelo da regra matriz de incidência tributária, a RMIT, lembre-se da aula, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, é correto afirmar que, letra A base de cálculo e a alíquota estão contidas no aspecto valorativo ou quantitativo do consequente da regra de incidência tributária. Opa! Letra A, resposta correta da questão número 7. Perfeito, né? Então, lembre-se lá que a base de cálculo e a alíquota estão no consequente da RMIT, né? Compondo o aspecto quantitativo ou valorativo. Perfeito? Letra B. A alíquota está contida no aspecto material do antecedente da regra de incidência tributária. Misturou tudo aqui e errou tudo, né? A alíquota não está no antecedente. Lembre-se, o antecedente é o tem, não tem a letra A de alíquota, né? Critério temporal, espacial e material. Então, a alíquota não está no antecedente, a alíquota está no consequente. E o aspecto do consequente são dois aspectos, o aspecto material e o aspecto pessoal, tá? O material, ou melhor, até eu me atrapalhei aqui. No consequente é o aspecto quantitativo e o aspecto pessoal. No quantitativo nós temos a subdivisão da base de cálculo e da alíquota. Já no aspecto pessoal nós temos a subdivisão do sujeito ativo e sujeito passivo. Portanto, essa letra B está completamente errada. Letra C. Os aspectos pessoais estão no antecedente da regra de incidência. Não, né? O aspecto pessoal, como eu acabei de falar, está no subsequente, né? Letra D. Vamos à letra D. O sujeito ativo da obrigação tributária será sempre a pessoa que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. Olha a pegadinha aqui, se você não ficar atento, ele falou o sujeito ativo da obrigação tributária é sempre a pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador é o sujeito passivo na condição de contribuinte, portanto não é sujeito ativo. Letra E. A alíquota presente no critério valorativo ou quantitativo da regra de incidência tributária sempre será 3%, como assim foi fixado em resolução do Senado Federal. Bem, o IPTU não é fixado a alíquota máxima ou mínima por resolução do Senado, portanto, essa letra está errada. Vamos para a próxima questão. Questão da FGV, né? 2011, Cefaz do Rio de Janeiro, auditor fiscal da Receita Estadual adaptada. A respeito do lançamento, é correto afirmar que, letra A, se reporta a data de ocorrência do fato gerador e é regido pela lei então vigente, exceto se esta for posteriormente modificada ou revogada. Neste caso, por força do princípio da supremacia do interesse público, ainda que a lei nova venha a prejudicar o contribuinte ou responsável pelo pagamento do tributo, ela será aplicável de imediato, se entrar em vigor entre a data da ocorrência do fato gerador e a do lançamento. Bem, essa letra está errada por quê? Porque fala o seguinte, exceto se esta for posteriormente modificada ou revogada, né? Não, nós vimos lá que a legislação aplicável será sempre sempre levada em consideração, tá, a data da ocorrência do fato gerador, certo? Então, por isso que essa questão aqui está errada, essa letra A está errada. Letra B. O lançamento do imposto de renda é tido como lançamento por declaração. Nesse tipo de lançamento, o sujeito passivo tem o dever de, se for o caso, antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade administrativa. Esse pagamento extingue o crédito tributário, sob condição de posterior homologação do lançamento pela autoridade fazendária, que tem 5 anos para tanto, caso a lei não fixe prazo determinado. Bem, se nós trocássemos o lançamento do imposto de renda é tido como lançamento por declaração e trocássemos por
homologação, estaria perfeita a questão, tá certo? Então, o imposto de renda, ele poderá ser feito por declaração, mas a regra, né, como nós falamos, o imposto de renda é um imposto lançado por homologação. Como ele falou os demais critérios aqui, né, antecipar o pagamento, que é um atributo da homologação, então o imposto de renda está aqui dizendo que ele é tido como lançamento por declaração, ele está errado. Vamos aproveitar essa questão para a gente verificar um pouquinho lá no artigo 147 do CTN, depois vocês dêem uma olhada, que trata do lançamento por declaração. Lá diz que o sujeito passivo vai prestar declaração de matérias de fato, tá certo? Matéria de fato. O imposto de renda, em regra, ele precisa que o contribuinte declare matérias de fato e matérias de direito, tá? O exemplo de matéria de fato no imposto de renda, no momento que você diz as suas despesas, gastei com escola dos meus filhos, dos meus dependentes, né? Gastei com despesas médicas, essas são matérias de fato, você vai informar aquilo que você fez no mundo concreto, no mundo real. Mas também você, depois de informar a matéria de fato, você precisa informar a matéria de direito, como dizer se aquela despesa é dedutível ou não dedutível. Isso já é uma matéria de direito, dizer se é dedutível ou não dedutível, isso vem da lei. A lei é que diz quais são as despesas dedutíveis e não dedutíveis. Portanto, é a matéria de direito. Ora, se o lançamento por declaração é aquele lançamento que você vai declarar apenas matéria de fato, o imposto de renda aí não poderá ser por declaração, né? Ele é por homologação, porque você declara matérias de fato e matérias de direito, e além disso, você faz a antecipação desse pagamento, né? Todo mês, lembre-se que aqui no caso é um fato gerador reflexível, né? Ou complexivo, que você vai fazer diversos, vamos chamar assim, subfatos geradores, todo mês você vai ser tributado e vai ser descontado na sua folha de pagamento, né? E ao final você só faz a declaração de ajuste, tá certo? Então, na realidade, pelo imposto de renda, porque falar que é declaração do imposto de renda, as pessoas confundem, pensando que o lançamento é por declaração. Não, o imposto de renda, em regra, é lançado na modalidade por homologação, beleza? Vamos lá, continuando. Letra C. Um dos casos em que o lançamento é considerado de declaração ocorre quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. Opa, errado. Se assim estivesse, um dos casos em que o lançamento é considerado de ofício, aí a letra C estaria correta, que é exatamente o que ocorre quando há erro ou omissão, aí o fisco faz de ofício, não por declaração. Ok? E agora, por último, a letra D. Quando o lançamento é regularmente notificado ao sujeito passivo, ele só pode ser alterado pela impugnação do sujeito passivo, por recurso de ofício, ou por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos expressamente no CTN. Não se pode esquecer que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Perfeito, tá certo? Perfeito, conforme o CTN. Então, a nossa resposta aqui da questão número 8 é a letra D. Caminhando mais um pouco, nós vamos para a nossa nona questão. Diz o seguinte, a nona questão é de 2018, né, a prova, Contador Interno de São Paulo. Na definição do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência tributária, a base de cálculo e a alíquota do tributo são determinantes. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. As alíquotas podem ser ad valorem ou ad rem, a depender de serem consideradas em razão do valor de determinado produto ou do seu volume, isto é, da quantidade transacionada. Perfeita a questão, é a nossa questão acertada, letra A, tá bom? Lembre-se lá da aula que as alíquotas ela pode ser ad valorem, quando ela tem um percentual, né? Ou seja, uma porcentagem ou uma percentagem em cima da base de cálculo para se chegar no valor quantitativo, tá? Do tributo, né? Ou ela pode ser ad rem ou específica,
que é um valor fixo, né, que você vai recolher conforme ali a quantidade da base de cálculo. Vamos então à letra B. A fixação da alíquota e da base de cálculo de tributo é matéria estritamente reservada à lei, não sendo possível a alteração por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. Bem, essa letra está errada. Por quê? Porque a base de cálculo e a alíquota, né, elas não são ambas estritamente reservadas à lei. A base de cálculo sim, mas a alíquota ela pode sim sofrer alguma mitigação do princípio da legalidade, que nós vamos ver lá na frente, onde o chefe do Poder Executivo pode estar alterando por decreto esta alíquota, tá bom? Vamos lá, letra C. O estabelecimento das alíquotas dos impostos de sua competência é matéria intrinsecamente ligada à autonomia dos entes federados, não comportando margens fixadas em legislação de âmbito nacional. Essa letra C está errada porque existem alguns impostos que, por exemplo, o ICMS, que o Senado Federal, na sua resolução número 22, fixou, né, as alíquotas mínimas, né, e bem como as alíquotas, no caso aí as alíquotas interestaduais, tá? A resolução 22 fixou as alíquotas interestaduais para os estados, né? E aqui a questão está dizendo que não comporta mais fixada em legislação de âmbito nacional. Então, portanto, a letra C está errada. Letra D. As taxas podem ter base de cálculo idêntica a que corresponda ao imposto, assim como ter a sua alíquota fixada por decreto. Bem, as taxas não podem ter base de cálculo idêntica do imposto, né? E as alíquotas da taxa não podem ser por decreto, tá? Na letra C eu falei de alguns impostos que podem ser por decreto, né? Mas as taxas não. As taxas elas precisam ter alíquotas fixadas por lei, né? Quando nós formos estudar as espécies tributárias taxas, nós vamos ver isso aí, ok? Letra E. O erro cometido pelo sujeito passivo na determinação da alíquota aplicável no momento do cálculo do montante do débito não comporta a restituição do tributo pago a maior. Essa questão está errada porque aquele tributo pago a maior ou de forma indevida ou em duplicidade sempre vai comportar restituição do tributo, né? Então, por conta disso, a letra E também está errada. Vamos tratar isso lá na frente sobre restituição de tributos, tá bom? Vamos então agora à última questão do direito, lançamento FGV, né, de 2015, uma prova da OAB, exame de ordem, tá? Um pouco extensa, né, o enunciado, mas nós vamos tentar ao máximo aqui mostrar para vocês qual é a resposta correta. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito à incidência do Imposto sobre Serviços, ISS, deixou de recolher o tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013. Então, lá em janeiro de 2013, a alíquota do ISS era de 5% sobre o total oferido pelos serviços prestados. E a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25% sobre o ISS devido e não recolhido. Ok. Em 30 de agosto de 2013, o município credor aprovou lei que reduziu para 2% a alíquota do ISS sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais, bem como reduziu a multa pelo inadimplemento do imposto incidente nessa mesma atividade, que passou a ser de 10% sobre ISS devido e não recolhido. Bem, em fevereiro de 2014, o município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte o montante de R$25 mil, sendo 20 mil de imposto, que ele considerou 5% sobre 400 mil, o valor do respectivo dos serviços prestados, e 5 mil a título de multa pela falta de pagamento, 25% do imposto devido. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bem, vamos lá. Eu vou direto para a correta e depois nós vamos ver as erradas, né? Fica mais fácil, penso eu. Vamos à resolução dessa questão. Eu vou falar primeiramente qual é a resposta correta, porque aí a gente já, de uma forma bem tranquila, já elimina as demais, né? Vamos saber qual a letra correta. A letra correta é a letra D.
O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa. Veja bem, lembre-se sempre que multa não é tributo, então devemos ter um tratamento diferenciado. O tributo é sempre voltado, a aplicação ali da alíquota, sempre para a data da ocorrência do fato gerador, tá? Então, no momento da ocorrência do fato gerador, vigorava uma alíquota do tributo de 5%, ok? Mas houve uma legislação posterior, né, ao fato gerador que, vamos dizer assim, melhorou a vida do contribuinte, né? Porque passou a cobrar da multa 10%, uma multa de 10%. Uma multa que era 25%, diminuiu para 10%. Logo, no que diz respeito à penalidade, eu vou sempre impor aquela pena menor para o contribuinte, tá certo? Não vou observar a data do fato gerador, e sim aquela melhor para o contribuinte. Portanto, a letra D é a letra correta, né? A letra A está errada, porque diz o lançamento está correto em relação à multa e imposto, nós vimos que não. A letra B, o lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota, 2%. Não, né? Porque deveria observar era 5% na data do fato gerador. Quanto em relação à multa, que deveria ser 10%. Então, está errado. E a letra C também está errada, dizendo que o lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota de 2%. Certo? Então, ficamos por aqui por essa correção. Espero que todos vocês tenham se dado muito bem, né? Tirado uma boa nota aí, tá? Quem teve dificuldade, rever a aula, tá? Para refazer as questões e consolidar a matéria. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.